Vamos lá? Vamos voltar? Só uma observação aqui, eu estava olhando aqui um roteiro que eu sigo, e aí eu não sei se eu falei ou não, capaz que eu tenha pulado. Lembra nas fontes mediatas do direito penal? Coloca lá também os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Os tratados e convenções internacionais. Lembra? É que isso é um pouco, chega a ser até um pouco desnecessário, porque é o seguinte, se o tratado não foi incorporado ao direito brasileiro, lembra? É uma tríplice etapa. Ele é assinado pelo presidente da República, assinado pelo Brasil, representado pelo presidente. Ele é aprovado pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo e, finalmente, ele é promulgado por um decreto presidencial. Bom, ele foi incorporado ao Brasil? Foi. Ele versa sobre conteúdo envolvendo direitos humanos e ele foi aprovado com quórum de emenda constitucional, ele vai ter força de emenda constitucional. Não, ele não versa sobre direitos humanos, ou mesmo versando sobre direitos humanos, ele não foi aprovado com quórum diferenciado. Ele terá uma eficácia, uma força supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Uma natureza intermediária, né? Então, assim, ele é incorporado, é de direitos humanos, é incorporado, ele vai ter força de emenda constitucional ou supralegal. Mas lembra, o tratado só tem valor se incorporado. Beleza? Vamos lá. Voltando, a gente falava dos costumes, né? Falamos do costume interpretativo, falamos do costume negativo. Agora vamos falar do costume integrativo. O chamado costume integrativo, também chamado de costume praeter lege, ou escreve praeter, né? Fala-se praeter, integrativo ou praeter lege. É aquele que supre a lacuna da lei. É aquele que supre a lacuna da lei. Beleza? É aquele que supre a lacuna da lei. Exemplo, ó, um exemplo aí, o grande exemplo apontado pela doutrina, lembra aquele procedimento da circuncisão que fazem algumas crianças israelitas, né? Circuncisão. A circuncisão, poxa, é uma lesão corporal? Acaba sendo. Se olhar objetivamente, é uma lesão corporal, é uma ofensa à integridade física. Mas aquilo, veja, é um costume, é religioso, é uma tradição. Então, esse costume integrativo ou praeter legem, ele só pode ser usado na ausência da lei. E, claro, só pode ser utilizado no campo das normas penais não incriminadoras, para favorecer o réu, nunca para prejudicá-lo. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar, vamos lembrar das fontes mediatas. Falamos da Constituição, da jurisprudência e da doutrina, com aquelas críticas, né? Mencionei aí para você, podia ter falado agora até, acabei invertendo a ordem, os tratados internacionais de direitos humanos, os costumes, o que mais que a gente tem? Anota aí. Nós temos os atos administrativos. O Kleber, o que os atos administrativos têm a ver com o direito penal? Os atos administrativos funcionam como complemento das normas penais em branco heterogêneas. Anote aí, então. Atos administrativos como complementos das normas penais em branco heterogêneas. Beleza? Por fim, a última fonte formal imediata aqui, os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito. Beleza? É isso. Então, ó, Kleber, você não vai explicar os princípios agora? Não, nós vamos ter uma aula e meia, 7 ou 8 blocos, só falando de princípios do direito penal. Tá bom? Vamos segurar isso para lá, só menciona agora. Prosseguindo, vamos conversar
sobre a interpretação da lei penal. O que é a interpretação da lei penal? A interpretação da lei penal é a atividade mental, que busca alcançar o significado, o conteúdo da lei penal. Interpretação da lei penal, portanto, é a atividade mental que busca esclarecer, que busca alcançar o significado e o conteúdo da lei penal. O significado e o conteúdo da lei penal. Bom, escreve o seguinte: toda e qualquer norma penal, toda e qualquer lei penal, por mais simples que ela pareça, ela deve ser interpretada. Toda e qualquer norma penal, por mais simples que ela se apresente, ela deve ser interpretada. Beleza? Então essa aí, uma introdução, né? E outra, ainda nessa parte introdutória, quando a gente fala de interpretação da lei penal, surgem duas palavrinhas aqui: hermenêutica e exegese. Hermenêutica e exegese. O que é isso, hein? Tem um livro muito bacana, um livro que deveria ser obrigatório nas faculdades de Direito, mas pouca gente lê no Brasil, chamado Hermenêutica e Interpretação do Direito, Carlos Maximiliano, talvez um dos grandes livros do Brasil. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da lei penal. Da lei como um todo, no nosso caso aqui, do direito penal. Hermenêutica, portanto, é a ciência que estuda a interpretação das leis em geral. São as regras, são os princípios que disciplinam a interpretação das leis. E a exegese? A exegese é a atividade prática. É a atividade prática de se interpretar a lei. Então, se você se deparar com essa palavra, né, tem gente que gosta de um vocabulário mais rebuscado. Olha, o fulano de tal é o exegeta da lei, é o intérprete da lei. Ele está, na prática, interpretando a lei. Veja, então eu, com base na hermenêutica, com base nos princípios, nas regras, nas diretrizes que cuidam da interpretação das leis, eu vou fazer a exegese no caso concreto. Tudo bem? O que interessa para a gente aqui, que a gente vai falar bastante ao longo do curso? As espécies de interpretação. E a interpretação da lei, agora no nosso caso da lei penal, ela se divide com base em alguns critérios. Em primeiro lugar, quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito. A interpretação pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Interpretação autêntica é aquela efetuada pelo legislador. Como? Mediante a edição de uma outra lei. Então, nós temos uma lei penal interpretando uma outra lei. Essa lei é a chamada de lei interpretativa. É a chamada lei interpretativa. Ela pode ser contextual ou posterior. Contextual, se ela é editada no mesmo momento, no mesmo instante do que a lei interpretada. Veja, lembra, a gente tem um exemplo disso lá no feminicídio. Um exemplo mais recente. O feminicídio fala, né? Lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, é o homicídio praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E aí vem a própria norma e diz o que são razões de condição do sexo feminino. Daí, tá?
Nós temos, portanto, a lei interpretativa e a lei interpretada, e a norma interpretada. Elas eram no mesmo contexto. Ou ainda, essa norma interpretativa pode ser posterior. Pode ser posterior. Isso acontece para dissipar dúvidas que não eram imaginadas pelo legislador. Imagina, veio lá, imagina que o feminicídio tivesse simplesmente falado é o homicídio praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E deixa isso para a doutrina, deixa isso para a jurisprudência. Imagina que tivesse gerado tanta confusão que depois o legislador solta uma outra norma para explicar o conteúdo do anterior. Tá? Beleza? Essa lei interpretativa, ela é de aplicação obrigatória. Tudo bem? Se nós temos uma lei interpretativa, aquilo que ela diz é de aplicação obrigatória. Ninguém pode deixar de atender aquilo. Eu não posso criar um novo conceito se tem uma lei definindo, se tem uma lei interpretativa. Tá bom? E essa lei interpretativa, ela pode ser aplicada, inclusive para fatos passados, ainda que para prejudicar o réu. Pegou a jogada? Essa lei interpretativa, ela pode ser aplicada para fatos passados, ainda que para prejudicar o réu. Porque ela não está criando crime. Ela não está combinando a pena. O crime já estava criado. O legislador só vem esclarecer o seu significado, o seu conteúdo. Beleza? Segundo lugar, a interpretação judicial é aquela efetuada pelos juízes e pelos tribunais. É aquela efetuada pelos juízes e pelos tribunais. É aquela efetuada pelos juízes e pelos tribunais. Pergunta: essa interpretação judicial é obrigatória? É obrigatória? Escreva: em regra, não. Mesmo quando forma um precedente lá do artigo 927 do CPC que a gente viu, olha, o juiz pode decidir diversamente. Talvez a decisão vai ser reformada? Vai, mas ele não tem responsabilidade de decidir naquele exato sentido. Interpretação judicial, ela vai ser obrigatória em poucas situações. Quais são elas? Primeiro, na decisão do caso concreto. Primeiro lugar, então, na decisão do caso concreto. Beleza? Por quê? Porque na decisão do caso concreto, nós temos a coisa julgada. É o fenômeno da coisa julgada. Beleza? Aquela decisão do caso concreto transitada em julgado, ela é obrigatória no caso concreto, não há como fugir daquilo. O que mais? Essa interpretação judicial é obrigatória quando ela representa, quando ela constitui uma súmula vinculante. Não preciso nem falar, né? Uma súmula vinculante do STF. Só o STF tem súmulas vinculantes, né? Aí, cumprimento obrigatório. Beleza? Bom, e a chamada interpretação doutrinária, também conhecida como científica? Interpretação doutrinária ou científica, escreva aí, é aquela efetuada pelos estudiosos do direito penal. É aquela efetuada pelos estudiosos do direito penal. Escritores, doutrinadores, articulistas. Ela é obrigatória? Jamais. Jamais. Tá bom? Por mais renomada, por mais conceituada que seja a doutrina, ela não é obrigatória. Cuidado com um ponto. A exposição de motivos do Código Penal ou de qualquer outra lei, a exposição de motivos do Código Penal
ou de qualquer outra lei é interpretação doutrinária ou autêntica? Muita gente erra isso. A exposição de motivos é interpretação doutrinária. É doutrina. Vale enquanto doutrina, uma doutrina de renome, abalizada, né, daquelas pessoas que idealizaram, que atuaram no projeto de lei. Mas a exposição de motivos, repito, é interpretação doutrinária, não é interpretação autêntica. Escreva aí. Exposição de motivos não é lei. Não integra o corpo da lei. Não é lei, não integra o corpo da lei. Tá certo? Te dou exemplos. Por exemplo, só para ter uma ideia, a exposição de motivos do Código Penal, lá no item 59, diz que no crime continuado, o Código Penal, o projeto de lei que resultou no Código Penal, adota a teoria objetiva pura. Ou seja, crime continuado não depende de unidade de desígnio. A gente vai falar isso muito em concurso de crimes. Agora, o STF e o STJ, de forma praticamente pacífica, decidem contrário. No sentido de que o código de que no crime continuado é exigida a unidade de desígnio. Seria uma teoria objetivo-subjetiva, não objetivo puro, uma teoria mista. Veja, por quê? Porque a exposição de motivos dá para decidir contra ela? Claro que dá. Ela não é lei, não integra o corpo da lei. Ela vale enquanto interpretação doutrinária. Beleza? Vamos lá. Próxima divisão da interpretação da lei penal. Quanto aos meios ou quanto aos métodos. Ela vai ser gramatical ou lógica. A gramatical também é chamada de sintática ou literal. Interpretação gramatical, também chamada de sintática ou literal. Escreva aí. É a espécie de interpretação mais pobre, mais precária de todas, mais simplista. Tudo bem? Como que ela funciona? Ela é a mera análise das palavras. Para fazer uma interpretação gramatical, sintática ou literal, a gente não precisa estudar direito. Chama um professor de português. Sem nenhum demérito ao professor de português. Ou então, pega uma pessoa qualquer com um dicionário e vai vendo o significado das palavras. Ora, o que essa palavra significa? Significa isso e essa, isso. Isso qualquer um faz. Tá? Então, essa interpretação gramatical ou lógica, ela é uma ferramenta muito frágil. Quem realmente se dedica ao estudo do direito penal deve abdicar dela. E a interpretação lógica, também chamada de teleológica, ou sistemática. Interpretação lógica, teleológica ou sistemática. É aquela em que o intérprete vai estudar a lei de uma forma global. Ou seja, vai analisar aquela norma penal perante o direito penal como um todo, perante os demais ramos do direito, perante a jurisprudência, perante o direito anterior, como que aquela norma evoluiu para chegar ao modelo atual, perante o direito comparado, etc. Tudo bem? Essa modalidade de interpretação leva em conta os fins a que a lei se destina. O interesse público é a interpretação mais adequada. Então, olha, vamos levar em conta elementos históricos, elementos de direito comparado, o direito em sua completude, em sua totalidade. Essa é a interpretação correta. Vamos lá? Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declaratória, extensiva ou restritiva. Declaratória
é aquela em que há perfeita coincidência entre o texto da lei e a sua vontade. É aquela em que há perfeita coincidência entre o texto da lei e a sua vontade. Em outras palavras, a lei disse exatamente o que queria dizer. O legislador acertou em cheio. A lei disse exatamente o que queria dizer. Tudo bem? Segundo lugar aqui, a interpretação extensiva é aquela em que a lei disse menos do que queria. É aquela em que a lei disse menos do que queria. É preciso ampliar o seu alcance. Exemplo. No Brasil, nós temos o crime de bigamia, não temos? Casar-se duas vezes? A pessoa que já é casada e contrai novo casamento? Sim. Mas o direito brasileiro expressamente não proíbe a poligamia. Acho que o legislador foi sábio, né, Charles? Casar 2 vezes é crime, casar 3, 4 é problema de saúde mental, né? Pior até. Veja, proíbe a bigamia, mas não proíbe a poligamia. Olha, vamos fazer uma interpretação extensiva. Se está proibindo o segundo casamento, é evidente que também proíbe o terceiro, o quarto e assim por diante, ao mesmo tempo. Fechou? Outro exemplo. Nós temos no Brasil, no artigo 159 do Código Penal, o crime de extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro é crime? É. E extorsão mediante cárcere privado? No sequestro e no cárcere privado, a vítima está privada da sua liberdade de locomoção. Só que no sequestro, ela tem um poder de deambulação. Exemplo, a pessoa sequestra o Charles e coloca o Charles num hotel 5 estrelas. All inclusive, muito bem tratado. Massagem, futebolzinho à tarde. Ele está sequestrado, ele não pode sair daquela área daquele hotel por vontade própria. Agora, e o cárcere privado? Não há nenhum poder de locomoção. O Charles é jogado no banheiro de uma casa e fica trancado lá dentro. Um banheiro de 2x1, pequenininho, apertadinho. Pegou a jogada? Veja, se proibiu a extorsão mediante sequestro, numa interpretação extensiva, também está proibida a extorsão mediante cárcere privado. Você que vai para a Defensoria Pública, a Defensoria Pública ela constrói teses no sentido de que a interpretação extensiva é proibida, que seria uma forma disfarçada de analogia em Malam Partem. Tá bom? Não é, mas na Defensoria Pública diga que é. Depois, a interpretação restritiva. Interpretação restritiva. O que é isso? A lei disse mais do que queria. Falou demais. A lei disse mais do que queria. O intérprete vem reduzir o seu alcance. O intérprete vem reduzir o seu alcance. Fechou? Vamos lá. Uma outra espécie de interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. Interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. É aquela que busca amoldar a lei, adaptar a lei à realidade atual. A lei foi editada há décadas atrás. A sociedade mudou. Interpreta-se a lei de forma a adaptá-la à realidade atual. Tudo bem? Deixa eu te dar um exemplo aqui para você pensar nisso. Vamos lá para a Constituição Federal. Não vamos nem para o Código Penal. Vamos falar da imputabilidade penal, da redução da maioridade penal. Não vou entrar aqui no mérito se é cláusula pétrea, se não é cláusula pétrea, se dá para diminuir a maioridade penal com emenda ou se precisa de uma nova Constituição, uma polêmica sem fim. Mas para aqueles que defendem a redução da maioridade penal por emenda, sem precisar de uma nova Constituição, sem precisar do poder constituinte originário,
E poder constituinte originário no Brasil, né, nessa instabilidade política, sempre é algo muito perigoso. O rompimento da ordem, a criação de um novo Estado por uma nova Constituição é algo perigosíssimo, para qualquer lado que se olhe. Tá? Um país sem maturidade política, sem maturidade institucional, sem maturidade cívica, corre muitos riscos com uma mudança de Constituição. Então é melhor deixar como está. Mas veja, quem defende que a maioridade penal pode ser diminuída para 17, 16, 15, 14, sei lá quanto querem, sem uma nova Constituição, usam essa interpretação progressiva. Vão dizer o seguinte, olha, lá em 88, um menino de 16 anos era uma coisa, a ingenuidade dele, o acesso à informação, o acesso a armas, a drogas, aos crimes em geral era uma coisa. Hoje é completamente diferente. Internet, sobretudo, essa carga de informações, esse acesso a tudo quanto é informação, a bens de consumo, a compras pela internet, tudo é muito fácil. Mudou. Temos que interpretar o jovem de 14, de 15, 16, 17 anos, não lá em 88, mas agora. Mudou muito. Tá bom? Por último, essa interpretação analógica ou intralegem. Já de cara, anota aí, interpretação analógica ou intralegem, isso não se confunde com analogia. Isso não se confunde com analogia. Tá bom? A analogia vem para cobrir uma lacuna da lei, um buraco da lei, vem para colmatar uma lacuna. Para preencher um buraco. Interpretação analógica é diferente. É uma forma de interpretação. Analogia é uma forma de integração. Nós vamos falar disso. Uma é interpretação, outra é integração do direito. Tá? O que é isso, interpretação analógica ou intralegem? Isso é muito comum. Isso ocorre sempre que o legislador traz uma fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica. Ele traz uma fórmula casuística, uma fórmula fechada, seguida de uma fórmula genérica. Seguida de uma fórmula genérica. Exemplo, você está lá na prova oral do teu concurso da magistratura, vai? O examinador te pergunta assim, ô doutor, me dá um exemplo de motivo torpe como qualificadora do homicídio? Você sabe tudo de motivo torpe. Você sabe tudo de homicídio, mas te dá um branco. Trava a tua memória naquela hora. Você fala para o examinador, excelência ou examinadora, posso consultar o Código Penal? Ele diz, por favor, se tem um código ali à disposição, fique à vontade. Aí você vai lá, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Olha aí, mediante paga ou promessa de recompensa, fórmula casuística. Ou por outro motivo torpe, fórmula genérica. Fórmula casuística seguida de fórmula genérica. Fechou? Por que o legislador faz assim? Porque é impossível prever todas as situações que possam se apresentar no caso concreto. Será que ele poderia descrever todas as hipóteses de motivo torpe? Não dá. E ainda que ele conseguisse, ele ia ter que mudar a lei toda hora, porque novos casos surgem. Olha, outro exemplo, a embriaguez pelo álcool ou por substância de efeitos análogos. O legislador tem como criar, como prever, como antever e como mudar toda hora a lei para toda e nova substância de efeitos análogos ao álcool. Cada dia cria uma nova. Legal? Então, a interpretação analógica ou intralegem dentro da lei, né? Ela é muito utilizada em face da impossibilidade que tem o legislador de antever todas as situações que possam acontecer na prática. E também pela impossibilidade de se mudar a lei constantemente. Ele usa desse artifício, dessa válvula de escape. Tá bom? Vamos parar por aqui, então? Vamos fechar aqui a nossa aula?
que essa seja a primeira de muitas aulas muito frutíferas, né? Que você estude muito e pode contar com a gente aqui para o que der e vier. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos buscar essa aprovação aí. Um abraço!